Boa tarde, irmãos. Eu preferi gravar o treinamento esse ano porque eu fui recuperar aí um histórico dos treinamentos quando eram na capela e infelizmente tinha uma baixíssima adesão, né, uma baixíssima frequência. Eu me lembro de uma vez só que deu mais de 10 pessoas. Geralmente nem conseguiam ir todos os presidentes das escolas dominicais das alas, quem dirá os professores. Acho que se fosse todo mundo que deveria ir no treinamento, facilmente daria aí 40, 50 pessoas, mas nunca passou de 15. A que eu participei, que teve mais pessoas, tiveram 13 pessoas, e eu ainda era conselheiro do Abra, faz uns 5 anos. Então, dessa vez, como vai ser online, eu preferi gravar o conteúdo do treinamento para que dessa forma os presidentes pudessem assistir e depois compartilhar com os professores também. Dessa forma a mensagem chegaria a mais pessoas. E desculpa aí se vocês ouvirem grito de criança, que é minha filha, e a bagunça também, que eu estou no quartinho de costura da minha mãe. O treinamento esse ano eu preparei baseado no material introdutório do Vem Segue-me do ano que vem, de Doutrina e Conventos. Eu estudei pelo do ano que vem, pelo aplicativo, acho que ainda não está para vender no templo, mas acredito que o texto é igual ao desse ano do Livro de Mórmon. E esse material introdutório ele ensina a gente a dar algumas dicas, né, de como preparar as aulas, de como conduzir as aulas e sobre o chamado de professor, que é muito interessante, muito válido e ajuda a gente bastante no nosso trabalho, nesse trabalho de ensino. Eu vou começar na primeira parte aí do material introdutório. Eu vou ler algumas partes, depois vou ler só alguns parágrafos, depois vocês estudam aí o conteúdo todo, que é muito, muito bom. A primeira parte chama-se Você é um Professor na Igreja de Jesus Cristo. Eu vou começar lendo o primeiro parágrafo, que diz assim: Você foi chamado por Deus para ensinar seus filhos a maneira do Salvador. Você foi designado para esse chamado pela autoridade de seu santo sacerdócio. Mesmo se não for um professor experiente, se você viver dignamente, orar todos os dias e estudar as Escrituras, o Pai Celestial lhe concederá a influência e o poder do Espírito Santo para ser bem-sucedido. Então, essa primeira parte fala sobre o chamado de professor na Igreja de Jesus Cristo. O que me chamou a atenção logo nesse primeiro parágrafo é essa parte aqui, que nós fomos chamados logo a primeira frase, a ensinar a maneira do Salvador, que não coincidentemente é o nome do manual que a gente usa no Conselho de Professores, né? Ensinar a maneira do Salvador. O Conselho de Professores é importantíssimo. Eu tenho acompanhado a maioria das alas, conseguiu fazer aí trimestralmente, como é no novo modelo, mas todas as alas fizeram pelo menos 2 no ano. E é o momento de realmente o presidente da escola dominical treinar os professores, para que, como pede no manual, nós ensinemos a maneira do Salvador, ensinemos como o Salvador ensinava. E a segunda parte me chamou mais atenção ainda, que diz que mesmo que você seja um professor inexperiente, a gente tem bastante pessoas que têm chamados de professores, que é a primeira vez que recebeu um chamado para dar aula, e é um desafio muito grande. A gente fica nervoso, fica tímido, fica com medo, às vezes, de ensinar membros antigos, mas é como diz aqui, se a gente for digno, estiver preparado de que forma? Como diz aqui, orar todos os dias e estudar as Escrituras. Isso me fez lembrar dos meus missionários favoritos do Livro de Mórmon, que é Amon e os seus irmãos.
E aí a gente vai agora lá para Alma 17. Eu vou ler algo que eles faziam. Amon e os seus irmãos eram rebeldes. Eles se converteram porque viram um anjo e aí se arrependeram e saíram em missão para pregar o arrependimento. E eles faziam algumas coisas interessantes para ter sucesso. Está em Alma 17, 2 e 3. Eu gosto muito desses versículos. Diz o seguinte: Ora, esses filhos de Mosias estavam com alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. E o que o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento, e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam-se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham um espírito de profecia, o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Então, o que pede, como preparação aqui no nosso manual, é a mesma coisa que Amon e seus irmãos faziam. Foi dito mais para frente, lá em Alma 23, versículo 6, eu não vou ler, mas vou relatar para vocês, que todas as pessoas que eles batizaram, nenhuma delas nunca se afastou do Evangelho, nunca apostatou, porque eles ensinavam dessa forma. Então eles praticavam 3 coisas, está escrito aqui: examinar diligentemente as Escrituras, orar e jejuar. E também não coincidentemente, essas 3 coisas traziam 3 bênçãos aí para eles, que são espírito de profecia, espírito de revelação, e ensinavam com poder e autoridade de Deus. E essa preparação pessoal para ensinar, que traz essas 3 características, fez com que as pessoas que eles ensinassem e que eles conseguissem com que ajudar a pessoa a ter uma experiência espiritual a ponto de se converter, nunca se afastassem da igreja. E é isso que a gente quer para os nossos alunos. A gente quer ensinar com poder e autoridade de Deus, a gente quer ter espírito de profecia e de revelação para preparar as nossas aulas, para ensinar, para falar com a classe e de forma individual ao mesmo tempo, pensando em cada aluno. E a nossa meta principal, como diz aqui no próprio manual, é a conversão. E se essa conversão for pelo Espírito, talvez nossos alunos nunca se afastem da igreja. Agora eu vou pular para o 3º parágrafo, que diz, com palavras melhor do que as minhas, isso que a gente está conversando agora. Diz o seguinte: o propósito essencial do ensino e aprendizado do Evangelho é mudar vidas. Sua meta, como professor, é ajudar as pessoas a quem você ensina a fazer tudo o que puderem para se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. Um empenho que não se limita ao tempo passado em sala de aula. Incentive-as a participar ativamente do aprendizado dos princípios e das doutrinas de Jesus Cristo e a colocar em prática o que aprenderam. Essa parte tem até a ver com, inclusive, a aula do Vem Segue-me dessa semana, né? Que diz que a gente recebe o testemunho depois de pôr à prova a nossa fé. Ou seja, à medida que os nossos alunos vão estudando e colocando em prática aquilo que estudam, eles vão se convertendo, vão tendo testemunho de cada um dos princípios abordados nas aulas. E o nosso papel é incentivar, ajudar, né, além de preparar e dar aula para ensinar com poder e autoridade de Deus, de orar e jejuar, inclusive, é incentivar, sempre incentivar. Vou continuar aqui.
Motive-as a fazer do estudo pessoal e familiar, fora da sala de aula, uma prioridade no que diz respeito ao aprendizado do Evangelho. Ao exercerem fé para estudar individualmente com a família, elas vão sentir a influência do Espírito em sua vida, e é o Espírito que leva à verdadeira conversão. Tudo o que você faz como professor deve conduzir a esse objetivo sagrado. Então, não tem como fugir, quem converte é o Espírito. E o nosso papel como professor é incentivar e ajudar as pessoas a sentirem o Espírito, por meio do estudo, no caso, e receber o testemunho daquilo que eles vão estudar individualmente, em família, e depois receber o conteúdo pelo professor bem preparado durante a aula. O Espírito é o que converte, né? A gente tem que ser digno e se preparar para ser essa ferramenta que vai incentivar, que vai conduzir. A gente tem que sempre estar pensando o que eu posso fazer além de preparar e dar aula. Pensar individualmente em cada aluno, orar individualmente por cada aluno. E para isso, esse ano, durante a pandemia, a gente desenvolveu um plano. Eu digo a gente, mas só tinha eu durante o ano. Eu fiquei o ano todo sem conselheiros. Agora foi chamado um conselheiro. Em breve vocês vão conhecer ele. Ele é muito bom, conheço ele desde a infância. E eu desenvolvi um plano de acompanhamento justamente para a gente poder... Foi inspirado no que eu aprendi durante a minha missão, que quando a gente tem uma data de batismo marcada, a gente tem que fazer um acompanhamento com aquele pesquisador com data de batismo marcada diário. Todo dia passa lá para perguntar se leu, como é que tá tendo alguma dificuldade, tudo certo para o batismo, fazendo esse papel de incentivar, de fazer com que aquela pessoa tenha contato com o Espírito, com o Evangelho. E a gente não tem datas de batismo marcado, mas a gente tem toda semana a aula do Vem Segue. E a aula do Quórum e da Sociedade de Socorro também, que sempre são inspirados aí, não tem como pano de fundo algum discurso da última conferência, mas é um objetivo, uma meta marcada toda semana. Então o acompanhamento tem que ser diário também. Para não ficar muito pesado, o plano é um dia sim, um dia não. Então é o seguinte, na segunda ou na terça, você compartilha a aula. O aluno tem que saber o que ele deve estudar. Principalmente quando é um aluno que já não estuda faz tempo. Às vezes ele não estuda simplesmente por falta de interesse e pela informação não chega nele. Ele não sabe o que é para estudar. Então, segunda-feira, primeiro dia da semana, ou domingo, que é verdadeiramente o primeiro dia da semana, ou até na terça, manda o link da aula do aplicativo para todos os alunos. Na verdade, o ideal é que os presidentes da escola dominical mandem para os professores mandarem para os alunos. Todos vão ter conhecimento do que é o conteúdo da aula aquela semana. Isso no máximo na terça-feira. Quarta e quinta, discursos. Cada aula tem uma média de 3 discursos, de citação de discursos sugeridos para o estudo. Às vezes a pessoa não estuda a aula, mas se ela clica num link, os discursos das conferências todos tem no YouTube praticamente, no site da igreja mesmo, no canal da igreja mesmo, em português. Se é uma pessoa que tem dificuldade de estudar, ainda não pegou esse amor por estudar as escrituras, ela clica num link de um discurso, ouve ali 10, 12 minutos de um discurso, ela já absorveu algum conteúdo que vai ser usado na aula. E cada aula tem uma média de 3 discursos sugeridos, né, citados. Citações de discurso, às vezes não tem eu já vi aulas que não tem nenhum discurso, nenhuma citação de discurso, mas não tem no manual do aluno e tem no manual do professor. Então
Dificilmente uma aula não tem um discurso citado ou sugerido para estudo. Quarta e quinta, mandar discursos. Sexta e sábado, alguma coisa pessoal do professor, alguma experiência que ele já teve na vida, durante a semana, relacionado ao conteúdo da aula, algum princípio abordado na aula, ou até a parte que mais gostou da aula, a parte que mais chamou atenção. Uma mensagem simples e sincera. Pessoal, estudando a aula, gostei muito dessa parte, por isso, isso e isso. E a gente vai conversar mais sobre isso na aula. Gostaria que todos estudassem para a gente aprender junto. Sempre incentivando o estudo e tendo esse contato diário. Mandou a aula, mandou discurso, mandou algo pessoal sobre o estudo e o conteúdo da aula durante a semana. Isso é um acompanhamento diário. A ala que fez isso melhor, pelo que eu pude acompanhar, foi a ala do limão. Até pouco tempo atrás, a gente pegava números toda semana. Cada número é uma pessoa, cada pessoa é uma alma importante para o Senhor. E a gente pôde acompanhar por meio desses relatórios que, com o acompanhamento quase que diário, ali pelo menos 3 interações semanais com cada aluno. Você não precisa mandar uma mensagem para cada aluno, você pode criar um grupo de transmissão no WhatsApp, você manda uma mensagem e todo o grupo recebe como se fosse individual, e se eles responderem, vão responder para você individualmente. Com o acompanhamento e empenho dos professores em estar próximo dos alunos, estar pensando em cada aluno, a gente pôde perceber pelos números que foram aumentando tanto o número de alunos quanto o número de alunos que estavam estudando as aulas. Aluno estudando a aula quer dizer uma aula de qualidade. A gente pode perceber enquanto aluno, quando você estuda a aula e você chega na aula tendo o que compartilhar, a aula sempre é boa. Praticamente independente do professor. Para o aluno que estudou a aula sempre é boa. Porque, e podem perceber, as aulas que a gente mais contribui são as aulas que a gente gosta mais. Então, quanto mais alunos estudando, mais alunos estudarão, melhor a qualidade da aula. Eu vou mandar novamente por escrito para os presidentes. Os presidentes mandam para vocês aí é um rascunho, né, de um acompanhamento diário, quase diário, né, e semanal, pelo menos aí 3 interações por semana, e é só uma sugestão. Claro que como presidentes e como professores, vocês têm o privilégio de receber revelação pessoal para como conduzir suas próprias ovelhas, os seus próprios alunos. Revelação pessoal, vocês conhecem cada um deles melhor do que eu. Essa é só uma ideia, só um rascunho que pode ser seguido ou pode ser adaptado conforme vocês forem inspirados pelo Espírito. Muita atenção também com alunos com dificuldade de leitura. Tem aluno que não lê a aula por não saber ler, simplesmente. Mas aí entra o caso dos vídeos, né? Entra o caso dos discursos. E pode ser feito também, deve ser feito também um trabalho conjunto, nesses casos, com o Quórum e Sociedade de Socorro, com o programa de ministradores. Seria maravilhoso um ministrador visitar alguém que tem dificuldade com leitura e poder estudar a aula da semana junto com essa pessoa, com essa família. Pode ser envolvido os jovens, para famílias que têm jovens. E existem muitas pessoas assim na nossa estaca, que são alunos. Muita atenção para pessoas com dificuldade de leitura. E também com pessoas sozinhas na igreja. Pessoas que são batizadas, muitos jovens, e o restante da família não é membro. Essas pessoas também precisam de uma atenção especial. Talvez um trabalho conjunto aí com Quórum, Sociedade de Socorro e ORM. O capítulo seguinte do material introdutório, a gente vai pontuar também só alguns parágrafos, porque eu não quero que fique cansativo.
Eu quero que o vídeo tenha aí o treinamento tenha entre 20 e 25 minutos no máximo. Chama Como Usar o Material do Vem Segue-me. Porque, diferente dos manuais antigos, esse manual também traz só um rascunho da aula, né? Fica bem evidente que a intenção é que nós, enquanto professores, também busquemos inspiração pessoal, conhecimento das escrituras por meio do estudo e oração, para criar realmente essa bagagem e poder administrar as nossas aulas de forma cada vez mais personalizada, cada vez mais pessoal, cada vez mais pensada nas necessidades de cada aluno, de cada classe. Então as aulas trazem um rascunho e a gente é bastante livre para seguir o espírito, diferente de anos anteriores, quando a gente tinha praticamente que seguir o script. O último subtítulo desse capítulo, Como Usar o Material Vem Segue-me, ele se chama Algumas Coisas para Ter em Mente. E é exatamente isso. Quando a gente tem alguma coisa em mente, quando a gente tem algum aluno em mente, uma dúvida sobre o Evangelho em mente, o nosso estudo vai fazer com que a gente preste atenção nessas coisas, e é praticamente um estudo direcionado. Então, o manual indica que, tendo essas coisas em mente, e todas elas têm uma palavra comum, que vai ficar bem evidente aí pra gente. Tendo essas coisas em mente, vai melhorar a nossa qualidade de ensino. Vou começar a ler aqui. São 6 pontos. O primeiro é: o lar é o lugar mais importante para o aprendizado do Evangelho. Como professor, você tem a importante responsabilidade de apoiar, incentivar e edificar o aprendizado do Evangelho no lar. Então aqui está falando que a responsabilidade é individual e familiar, né? O Evangelho ensinado no lar é a meta. E nós, enquanto professores, temos que apoiar e incentivar. Segundo ponto: os alunos vão aprofundar sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo ao entender e aplicar a doutrina verdadeira. Entender e aplicar a doutrina verdadeira. Incentive-os a anotar e colocar em prática a inspiração que receberem do Espírito Santo. De novo, incentivar. Ponto 3. Ensinar é mais do que dar uma aula. É mais do que simplesmente conduzir um debate. Parte do seu papel é incentivar novamente uma participação por parte dos alunos que seja edificante para todos e esteja baseada nas Escrituras. Você também deve compartilhar a inspiração que receber ao estudar as Escrituras, como eu tinha colocado aí na sugestão de acompanhamento semanal para sexta ou sábado, né? Compartilhar alguma coisa das Escrituras que vocês estudaram. E sempre incentivar, pegando os tópicos anteriores, os alunos entendendo, colocando em prática e estudando, né? Quanto mais pessoas estudando, menos o foco se perde durante a aula, que é como diz aqui, para que as pessoas possam contribuir e que seja edificante para todos. Próximo ponto: o Pai Celestial deseja que você seja bem-sucedido como professor. Claro, foi Ele quem inspirou a liderança a te chamar como professor. Ele quer lapidar todos nós. Ele quer que a gente aprenda a ensinar como Jesus Cristo ensinava. Ele providenciou muitos recursos para ajudá-lo, incluindo as reuniões de conselho de professores. Nessas reuniões, você pode se aconselhar com outros professores sobre os desafios que enfrenta. Também pode discutir e praticar princípios do ensino à maneira de Cristo. Eu participei de alguns conselhos com professores da primária e tem que ser um trabalho conjunto com quórum em sociedade de socorro, porque se os pais não estudam, as crianças não estudam. Então esse trabalho conjunto tem que ser feito. E o conselho de professores serve para trocar ideias, trocar dicas, aprender os tópicos do manual Ensinar a Maneira do Salvador,
e tem que acontecer, de 3 em 3 meses. Tem que acontecer. Agora ele está sendo realizado em 2 domingos, porque antes era realizado em 2 períodos, nos 2 períodos de aula. Agora a gente tem um período de aula, por enquanto online, mas a tendência é voltar a ser na capela. E ele acontece em 2 domingos. No domingo, que é a aula da escola dominical, passam pelo conselho dos professores, participam do conselho dos professores, os professores do quórum da Sociedade de Socorro e dos jovens. No domingo, que é a aula do quórum e das organizações, passam os professores da escola dominical. Como agora está sendo online, provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem ainda será, pode ser feito um conselho com todos juntos. Eu sugiro que o tema também seja escolhido em conselho, porque aí os professores sugerem o tema. Não é um manual que precisa ser seguido de capa a capa. O tema pode ser sugerido pelos professores, porque aí os professores vão sugerir aquilo que eles querem se aprofundar e melhorar. Inclusive como a aula do Vem Segue-me dessa semana, né? Eles vão mostrar para Cristo suas fraquezas e Cristo vai fazer com que essas fraquezas se tornem pontos fortes. Próximo item aqui. Passou de 25 minutos já. Vou tentar acabar nos 30. As pessoas aprendem melhor quando têm oportunidade de ensinar. De vez em quando convide um aluno, inclusive os jovens, para ensinar parte da lição. Tome essa decisão com base nas necessidades e na situação dos alunos. Se você realmente convidar um aluno para ensinar, reserve algum tempo para ajudá-lo a se preparar com antecedência, usando as ideias que se encontram neste recurso e no Vem Segue-me, estudo pessoal e familiar. Lembre-se de que, sendo professor, você, que foi chamado para ensinar, é o responsável pelo que for ensinado na classe. Isso pode ser usado como recurso para ajudar quem não tem o costume de ensinar a estudar, para se preparar e ensinar um tópico da aula, para premiar quem sempre estuda, conforme vocês forem orientados para a sua própria classe. Mas é muito válido pedir para algum dos alunos falar sobre um dos pontos da aula. Só toma cuidado para não fazer isso no sábado à noite. Deixa a pessoa, no máximo, terça, quarta-feira, convida antes. Não designa, convida. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar. Este recurso é o manual, inclui esboços de ensino para cada semana do ano, com exceção dos 2 domingos de conferência geral. Nos domingos em que não houver aulas da escola dominical devido a uma conferência de destaque ou qualquer outro motivo, as famílias podem continuar a ler o livro de Doutrina e Convênios, ou o livro de Mormon, qualquer livro que seja, no lar de acordo com a programação proposta em Vem Segue-me, estudo pessoal e familiar. Para manter a classe da escola dominical na programação, você pode optar por pular uma lição ou combinar 2 aulas. Para evitar confusão, o presidente da escola dominical pode avisar com antecedência os professores da escola dominical sobre esses ajustes. Eu tenho um pouco de receio em juntar 2 aulas, porque a intenção é que todos estudem a aula toda semana. Dessa forma não se perde nenhum conteúdo. A gente tem que incentivar, como praticamente está em todos os tópicos aqui, incentivar. Se preparar e dar aula é o básico do nosso chamado, é o cerne do nosso chamado, é o guia do nosso chamado. Se preparar, tá digno para carregar o Espírito com as nossas palavras, estudar a aula e dar a aula efetivamente, conduzir o debate, né? Como é atualmente. E durante todo o resto do tempo em que a gente continua com o nosso chamado de professor, nós devemos incentivar, sempre incentivar, como repetidamente é dito aqui. É o que a gente pode fazer de melhor. Carregar o espírito, o amor pelo estudo das Escrituras e incentivar. A gente tem que querer que as pessoas sentam a mesma coisa que a gente sente ao estudar as Escrituras e o Evangelho. A gente tem certeza que o estudo do Evangelho vai mudar a vida das pessoas. E a gente tem que querer compartilhar isso com todos os nossos alunos.
A gente quer que eles sintam o que a gente sente ao estudar as Escrituras. E a gente tem certeza, eu tenho certeza absoluta, que não importa como esteja a vida dessa pessoa, se ela orar, estudar, ela vai sentir o Espírito, compelindo ela para o caminho da conversão, que é o que vai mudar tudo. A nossa meta é a conversão, não é dar uma boa aula, é a conversão dos alunos. E por isso eu tenho um pouco de receio de juntar aulas. Às vezes o professor fica com medo de perder o conteúdo, de não passar um conteúdo que ele acha importante na semana que foi a aula das organizações, mas coloque esse empenho em incentivar com que as pessoas estudem naquela semana. Compartilha o que você aprendeu, incentiva as pessoas com que elas tenham experiências próprias, não em passar o conteúdo que você acha que as pessoas perderam. Elas não devem perder esse conteúdo por terem estudado a aula. Mas está dito no manual que pode ser feito, então sigam conforme forem inspirados. Eu vou encerrar o treinamento. Gostaria de reforçar essa palavra tão repetida nessa introdução do manual: incentivar. Nós somos professores todos os dias da semana, chamados e designados por Deus. O Senhor quer que nós tenhamos sucesso no nosso chamado, e a nossa meta é a conversão das pessoas, é levar elas ao Evangelho de Jesus Cristo. Incentivando, compartilhando experiências e compartilhando o Evangelho, ensinando. A gente ensina de segunda a domingo. E fico à disposição para todos tirarem dúvidas, darem sugestões, compartilharem comigo o que estão fazendo na sua aula, na sua classe, que está dando certo. E gostaria de dizer que eu oro por vocês, oro pelos seus alunos, pelos presidentes, para que as pessoas sintam cada vez mais o desejo de estudar as Escrituras e alimentar o espírito com o banquete que vem delas. E esse treinamento eu gostaria de deixar com vocês, recomendando o estudo aí dos materiais introdutórios. Já tem o conteúdo completo no aplicativo, mas o conteúdo, se você quiser estudar pelo manual em papel, o conteúdo do manual do livro de Mórmon é o mesmo. Estudem pelo do professor. E esse treinamento eu deixo com vocês, pedindo desculpa por não fazer online. Eu estou com visita em casa, meu irmão está aqui, foi dia de eleição e não ia dar tempo não ia conseguir conduzir o debate e passar todo o conteúdo que eu gostaria online. Por isso eu preferi gravar, e como eu disse no começo, para que a mensagem chegue a todos os professores realmente. Então eu deixo o meu amor e o meu incentivo para vocês. Tenho certeza, prometo para vocês que esse acompanhamento semanal dá certo e realiza milagres nas classes. As pessoas vão começar a sentir amor pelas Escrituras e estudarem. Em nome de Jesus Cristo, amém.